Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira, dia 8 de junho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5, versículo 17. O Evangelho desta quarta-feira nos fala da Palavra de Deus. É um pedacinho do Sermão da Montanha, do Evangelho de São Mateus. Jesus está explicando aos seus seguidores que ele veio dar pleno cumprimento à lei e os profetas. O povo da Antiga Aliança, que a gente diz do Antigo Testamento, fez uma forte experiência de Deus em sua história. Olhando a história desde que o povo foi se formando, vemos como Deus foi se revelando a eles de uma maneira muito especial. Deus começou esse povo com Abraão. Do neto de Abraão, Jacó, surgiram as 12 tribos. Num tempo de seca e fome, o grupo de Jacó mudou-se para o Egito. Lá acabaram se tornando escravos no regime dos faraós. A libertação e a volta para sua terra foi um processo em que aprenderam muito sobre a bondade e a vontade de Deus. No Sinai, Deus lhes deu uma lei escrita por meio de Moisés. Um pouco mais adiante, o povo das tribos se tornou um reinado. Nesse tempo, apareceram os profetas que falavam em nome de Deus, instruindo o povo. Essas palavras foram guardadas nos livros dos profetas. O reino se dividiu em dois, e os dois reinos acabaram sendo invadidos por outros povos. Marcou muito o exílio de uma parte do povo na Babilônia. Na volta do exílio, houve muito trabalho para a restauração de tudo que tinha sido destruído. Aos poucos foi se organizando a coletânea dos livros de sabedoria, com os salmos e outros escritos. Assim, no tempo de Jesus, o povo da Antiga Aliança, quando falava das Escrituras, referia-se a 3 grupos de escritos: a lei, os profetas e os salmos. Agora dá para entender melhor o que Jesus fala hoje no Evangelho. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Toda a experiência de fé do povo eleito e seus escritos sagrados continuam valendo. Na verdade, percebemos, como seguidores que somos de Jesus, toda essa revelação de Deus preparou a vinda de Jesus. Em Jesus, a revelação de Deus se completou. Ele é o Verbo que se fez carne, explicou o evangelista São João. Ele é a própria palavra personificada. É verdade que somos o povo da nova aliança. Lendo os evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento, acolhemos Jesus, o Salvador da humanidade, e seus ensinamentos. E com ele acolhemos também a tradição da fé do povo da Antiga Aliança. Mas entendemos que Jesus é o auge da revelação de Deus e do seu reino, esboçada no Antigo Testamento. Ele ensinava com autoridade, não ficava apenas repetindo o que estava escrito, chegou a aperfeiçoar a antiga lei. No Sermão da Montanha, ele referiu a vários pontos das Escrituras, dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, lhes digo. Ele é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Ao lado da Sagrada Escritura, da Bíblia, a Igreja tem em conta igualmente a pregação apostólica que nos entrega e nos explica as Escrituras. Diz a Dei Verbum, o documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos
a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Vamos guardar a mensagem. Jesus nasceu no mundo dos judeus, o povo da antiga aliança. Toda a história desse povo foi uma grande experiência do amor de Deus. Deus foi se revelando aos poucos. Os seus escritos sagrados estavam distribuídos em 3 blocos: a lei, os profetas e os salmos. São os livros do Antigo Testamento. Jesus nos ensinou a considerar e venerar essas escrituras sagradas do seu povo, pois elas nos revelam o próprio Deus e a sua vontade salvífica. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra feita carne, é o ponto mais alto dessa revelação de Deus. Somos o povo do Novo Testamento, dos Evangelhos, dos escritos dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. A partir de Jesus, lemos e interpretamos o Antigo Testamento, lembrados que a Bíblia não é um livro de receitas, mas um testemunho de fé, uma direção para a nossa vida. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5, versículo 17. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, aprendemos de Ti que veneravas as Escrituras sagradas do Teu povo. Nós, em espírito de fé, acolhemos o livro santo da Palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, como escritos inspirados pelo Santo Espírito, como Palavra de Deus. Em Ti, Senhor Jesus, reconhecemos a plena revelação de Deus, esboçada já nos antigos escritos. Tu és o Verbo que se fez carne. O Teu Santo Espírito faz atual a Tua palavra e abre o nosso coração para o encontro contigo nas páginas sagradas do Santo Livro. É o mesmo Espírito que assiste os líderes da Igreja na correta transmissão da palavra e da tradição da fé. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. O Salmo 119, ou ainda 118, é um elogio à lei de Deus. É uma longa louvação seguindo as letras do alfabeto hebraico. Mas a tarefa de hoje é simples e rápida. Rezar o Salmo 119, versículos de 1 a 16. Todas as terças, à noite, vínhamos apresentando o programa Encontros no nosso canal do YouTube. Por este mês, o programa não irá ao ar. Tempo para fazermos uma reforma no estúdio. Vamos aproveitar para voltar com um programa com muitas novidades. Oi, Padre João Carlos. Adoro as suas pregações. Todo dia quando o Senhor diz assim: por favor, incline um pouco a sua cabeça. Eu posso estar fazendo o que eu estiver fazendo, eu paro. Onde eu estiver, eu paro. E abaixo minha cabeça e abro minhas mãos para receber a sua bênção. Porque eu me sinto muito feliz quando recebo a sua bênção. E eu sou a Ângela, moro aqui em Fortaleza, no Novo Mudubim. Meu nome é Ângela Nogueira.
Adoro receber as suas pregações todos os dias. Me sinto muito feliz e também fico evangelizando as outras pessoas. Como você sabe, Ângela, a bênção da água é uma recordação do nosso batismo. A água foi o sinal visível da ação do Espírito Santo que nos lavou do pecado. Com este sinal da água, continuamos a implorar de Deus a bênção e a proteção sobre nós, sobre os nossos bens. Deus a abençoe. O teu grande amor testemunha na tua palavra, Senhor. Fizeste a nós criaturas Com a tua palavra, Senhor. no monte uma lei foi firmada. A tua palavra, Senhor. Pro povo viver libertado. Na tua palavra, Senhor. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.